Então, vamos lá de novo, pessoal. Estamos dando continuidade à nossa aula de fisiologia do metabolismo, a segunda parte. A gente vai focar então na termorregulação agora. Bom, então, das temperaturas corporais normais, a gente faz duas distinções: da temperatura central, que é a temperatura dos tecidos profundos do corpo, o centro, ou o core também, né? Permanece em níveis muito constantes, com variação um pouquinho acima de meio grau ou abaixo de meio grau, dia após dia, exceto quando em quadro de doença febril. De fato, uma pessoa nua pode ser exposta a temperaturas que variam de 13 a 60 graus no ar seco, sem alteração da temperatura central. Ou seja, dentro desse espectro aqui, o organismo é capaz de regular a sua temperatura de maneira a manter a temperatura central sem alteração. Já a temperatura cutânea, que é aquela da pele, ao contrário da temperatura central, esta varia muito, de acordo com o ambiente em que se encontra o indivíduo. Tá? Então a gente não luta para manter a temperatura da pele igual à temperatura central. Ela varia de acordo com o ambiente. E isso é importante porque ela vai sinalizar, vai dar pistas ambientais da temperatura para o nosso organismo. Tá? Então, o controle se dá pelo equilíbrio entre a produção e a perda de calor. Então, a produção, né, é resultado final do metabolismo corporal, já discutido anteriormente. A perda de calor, ela se dá da seguinte maneira: o calor produzido nos órgãos profundos, especialmente fígado, cérebro, coração e músculos esqueléticos, durante o exercício, e aí o músculo esquelético durante o exercício gera muito calor, né? Esse calor é transferido dos órgãos e tecidos profundos para a pele, onde é perdido para o ambiente. Logo, a perda é determinada pela velocidade de condução até a pele e pela velocidade de troca com o meio ambiente. Tá? Então, esse calor vai ser produzido internamente e ele tem que transitar e ser dissipado até a pele, e da pele ele é trocado com o meio ambiente. Então, a gente tem aqui uma representação da epiderme, né? E aqui na região da derme o arranjo dos vasos e aqui o tecido subcutâneo, tá? Então vejam que a gente tem uma circulação que pode ser estimulada ou interrompida. Então o sangue pode chegar, o sangue vai sendo aquecido nos órgãos profundos, levado até a pele, e aí ele pode circular mais superficialmente, ou essa circulação superficial pode ser cortada e aí ele fica mantido na circulação subcutânea. Isso dificulta a troca de calor, enquanto essa daqui facilita a troca de calor. Tá? Bom, além disso, né, a gente tem, voltando aqui, tecido adiposo, né, que pode fornecer o isolamento térmico, né, então uma camada de tecido adiposo entre essas duas circulações é que garante o isolamento térmico de acordo com a necessidade. Né? Bom, então, se a gente medir a condutância de calor através da pele, e aqui está em vezes a taxa quando tem vasoconstrição, então quando não está trocando, está em torno de 1, né? Ele chamou de 1. E aí quantas vezes você aumenta? Então veja aqui, apesar de estar em Fahrenheit, a gente tem aqui próximo do 37, né? Vai dar o 72 aqui. Veja que aumenta, quer dizer, 72 é 25, né? Que é a temperatura ambiente, que a gente chama de temperatura ambiente, 25, tá? À medida que vai aumentando de 25 graus Celsius o ambiental, chegando aqui até os 30 e poucos graus, veja que a gente consegue aumentar até em 8 vezes a condutância do calor. Então é extremamente eficiente. É um processo que consegue levar esse calor, né, para ser perdido ali na pele. Bom, e como que se dá essa forma, né, de perda de calor? Então a gente tem quatro formas básicas: a irradiação, a condução, convecção e evaporação, que está representado nessa figurinha aqui. Então a radiação é o infravermelho, são as ondas de calor, né, cerca de 60%.
A condução para o ar, cerca de 15%, e aí a gente tem aqui as correntes de convecção, né, que é quando passa aquele ventinho assim e você sente que dá uma refrescada, né? Condução para objetos, cerca de 3%, e a evaporação, que acontece em 22%. Dessas que estão aqui, a irradiação, a condução e a convecção são fenômenos físicos que a gente não consegue controlar. Já a evaporação é a forma de perda de calor que é controlada. A gente consegue controlar. Existe uma taxa que a gente não consegue, mas a gente consegue aumentar a taxa de evaporação. Por isso que é uma forma de perda de calor controlada. Você consegue aumentar a perda de calor pela evaporação, tá? E essa é a única forma que é controlada para a gente perder calor. Então, a evaporação, a gente tem a insensível versus a sudorese. Então, quando uma pessoa não está suando, a água ainda evapora de maneira insensível a partir da pele e dos pulmões em um índice de 600 a 700 ml por dia, causando uma perda de calor numa taxa de 16 a 19 calorias por hora. Essa evaporação não pode ser controlada. Então, é uma perda de calor que a gente tem por evaporação que não tem controle sobre isso. Já a evaporação do suor pode ser controlada pelo fenômeno que a gente chama de sudorese, tá? Então, é um controle simpático pela acetilcolina. E aí, como eu falei anteriormente sobre vias simpáticas e parasimpáticas, vocês devem estar se perguntando, acetilcolina? Pois é, a acetilcolina é o neurotransmissor das fibras colinérgicas, né? Enquanto que o neurotransmissor das fibras simpáticas é a adrenalina e noradrenalina. Bom, o que acontece aqui, então a gente tem o arranjo, né, da glândula sudorípara, é que elas são inervadas por fibras colinérgicas, que têm acetilcolina, que cursam pelos nervos simpáticos juntamente com fibras adrenérgicas. Então, elas estão caminhando juntas. E por essa razão, também pode ser estimulado em certo grau por noradrenalina e adrenalina. Então, quando a gente tem situação de muito estresse, ou de perigo, de luta ou fuga, vocês devem ter ouvido falar da expressão suar frio, né? Que é da palma da mão tá suando e tudo mais. Então, você tem uma descarga adrenérgica muito alta em situação de estresse, de perigo, luta ou fuga, e por ter essa reação cruzada com a acetilcolina que cruza junto com esses nervos simpáticos, você pode ter estimulação das glândulas sudoríparas. E aí você vai estar suando. E não está relacionado com o controle da temperatura, mas essa descarga adrenérgica muito exagerada. E aí a gente tem então o termo suar frio, né? A pessoa ficou com tanto medo, ou seja, uma descarga adrenérgica muito alta, que começou a suar. E aí o frio é porque ela não estava com a temperatura aumentada, não era o mecanismo de sudorese recrutado para regular a temperatura, mas um efeito cruzado por conta da descarga acentuada, né, de adrenalina ou noradrenalina. Além disso, né, a gente tem aqui a fibra simpática, né, que está secretando acetilcolina, né. A gente tem aqui a porção enovelada da glândula, o ducto chegando até o poro onde ele é liberado, né? Então a região da derme e da epiderme. Bom, acontece que também o suor ele é salgado, né? Lembra que para você mobilizar a água, você mobiliza o cloreto de sódio, né? Então aqui também não é diferente. Então, para secretar essa água do suor, você também secreta bastante cloreto de sódio para criar pressão osmótica e levar a água para o ducto aqui para ser secretado. Porém, existe um fenômeno que a gente chama de aclimatação ao calor. Então, durante o ducto secretor, você pode ter, você tem na verdade absorção de muitos dos íons de cloreto de sódio que podem ser maior ou menor absorção. E isso também é controlado pela aldosterona. A aldosterona que a gente viu o efeito dela renal, mas que ela também tem um efeito aqui na reabsorção. Então, o indivíduo não aclimatado, num clima quente, ele pode perder de 15 a 30 gramas de sal por dia.
Agora, quando ele está aclimatado, isso cai para 3 a 5 gramas de sal por dia, porque a aldosterona vai ser secretada em maior quantidade e vai reabsorver esse cloreto de sódio que seria perdido na forma do suor. Tá? Então, o suor do aclimatado é menos salgadinho do que o suor do não aclimatado, que vai ser bastante salgadinho. Né? Bom, com relação ao controle da temperatura também, né? Quase completamente por mecanismos de feedbacks neurais, e quase todos esses mecanismos operam através de centros regulatórios da temperatura localizados no hipotálamo. Para que esses receptores operem, deve haver detectores de temperatura para determinar quando a temperatura do corpo está muito alta ou muito baixa. Então a gente tem a área pré-óptica hipotalâmica, neurônios sensíveis à temperatura. Então, se a temperatura do sangue que está perfundindo esses neurônios aumenta ou diminui, eles são sensíveis a essa variação da temperatura. Independente do aporte neural, é a temperatura do sangue que vai estimular ou inibir a atividade desses neurônios desta área aqui. Receptores na pele e nos tecidos corporais profundos, receptores para calor e frio, mais abundantes na pele, receptores corporais profundos, medula espinhal, vísceras abdominais e dentro ou ao redor das grandes veias do abdômen superior e tórax, maior abundância de receptor para frio. Então, o organismo dos receptores internos, ele está muito mais voltado para detectar queda na temperatura, receptor para frio. Enquanto que a percepção do calor, ela é mais externa, então é algo mais voltado para a pele, tá? Bom, dito isso, o hipotálamo integra todas essas informações para ditar uma resposta do quanto ele tem que ajustar a produção de calor ou a perda de calor para a manutenção da temperatura central. Né? Então, as integrações acontecem no hipotálamo posterior. Nessa região, os sinais enviados pela área pré-óptica e os sinais de outros locais do corpo são combinados e integrados para controlar as respostas de produção e conservação de calor. Tá? Mas quais são essas respostas? Então, apesar de vocês saberem por experiência própria, vamos listar as respostas apropriadas. Então, diminuição da temperatura quando o corpo está quente. Então a gente tem vasodilatação dos vasos sanguíneos cutâneos, aumentem até 8 vezes a taxa de transferência de calor para a pele, como eu mostrei naquele gráfico lá para vocês. Então a pessoa fica até, se é uma pessoa de pele clara, você consegue perceber ela ficando bem vermelha, porque é o aumento da circulação cutânea, né, mais externa para a perda de calor. A sudorese. Então, o aumento de 1 grau na temperatura corporal causa uma sudorese suficiente para remover 10 vezes a taxa basal de produção de calor. Então, é bastante eficiente, né? Diminuição da produção de calor, diminuição dos calafrios, que é o tremor, e da termogênese química. Então, você tem uma supressão da produção de calor, uma supressão do metabolismo, tá? De uma maneira geral. Então a gente tem aqui a temperatura da cabeça, né? Então já o sangue que está perfundindo ali, ou a temperatura ali na região hipotalâmica, 37 graus, e as calorias por segundo. Então à medida que você tem um aumento dessa temperatura, ou caminha para o aumento, deixa eu voltar aqui, caminha para o aumento da temperatura, você tem a perda por evaporação, tá? À medida que, por outro lado, diminui a temperatura, você tem um aumento da produção de calor da taxa metabólica. Então essas forças ficam aqui se equilibrando entre a produção de calor e a perda de calor em resposta a variações da temperatura, principalmente ali do que é percebido na cabeça, mas você também tem a integração dos sinais dos outros receptores. Tá? Bom, e o contrário agora, aumento da temperatura quando o corpo está frio. Então, vasoconstrição da pele por todo o corpo. Então, agora o indivíduo não está mais vermelho, corado. O sangue sumiu da superfície para não perder calor. Então, fica pálido, né? O lábio fica até roxo. Piloereção, que é pouco eficiente em humanos, mas muito importante para os animais inferiores. E aqui eu gosto de destacar porque é o termo que está no livro, né? Então a gente tem que lembrar que, para a gente que está cursando ciências biológicas, é interessante a maneira como a área médica, e aí está trabalhando como humano,
Não é porque eles consideram os animais inferiores, mas eles imaginam a escala evolutiva como o homem estando no topo. Então os outros estão para baixo. Então para baixo é inferiores na localização. Não que eles são seres inferiores e desprezíveis ou algo nesse sentido, né? Então eles não se atentam muito a isso porque a evolução não faz parte da formação da área médica. Veja que o curso aqui a gente está dando é só humano. Então a gente nem está fazendo comparação. Quando a gente dá morfofisiologia animal e comparada, aí é diferente, tá? Então a gente aproveita muita coisa aqui, principalmente para falar de mamíferos, porque humanos são mamíferos, mas a gente percebe que quando você tem para a área clínica ou só humanos, a comparada não faz muito sentido, porque você só compara um humano com o outro, né? Não com outros organismos. Então, até uma certa deficiência de formação, eu acredito. Mas, se fosse medicina veterinária, por exemplo, o pessoal ficaria horrorizado com esse termo aqui, né? Então, não é da medicina, mas da medicina humana, medicina veterinária e ciências biológicas no geral. Mas eu gosto de manter justamente para levantar essa maneira como é referenciado e que pode aparecer em mais outros textos que vocês venham a ler, tá? Para não assustarem. Aumento da termogênese, geração do calor, calafrios, excitação simpática do metabolismo e secreção do TRH, TSH, tiroxina. Lembrem que eu falei que o hormônio tiroidiano aumenta a taxa metabólica basal. Então, dos efeitos de aclimatação a clima frio é ter um maior aumento, é ter uma maior taxa de secreção dos hormônios tiroidianos e mais hormônio tiroidiano para aumentar a produção de calor, tá? Existe um tecido que é especializado em gerar calor, que é o tecido adiposo marrom. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre ele, mas eu preciso citar porque vocês devem ouvir falar pelo seguinte. O ser humano, quando é um bebezinho, ele tem bastante tecido adiposo marrom e ele é importantíssimo para a manutenção da temperatura do bebê. À medida que o ser humano vai se desenvolvendo e vai crescendo, ele não tem essa mesma relevância. E até uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, acreditava-se que o tecido adiposo marrom para adultos não fazia a menor diferença, né? Aí estudos mais sofisticados, diagnóstico por imagem e tudo mais, começou a detectar depósitos de tecido adiposo marrom nos adultos. E como ele é um tecido que gera calor, e para gerar calor ele gasta muita energia, principalmente queimando gordura, aventou-se a possibilidade que o tecido adiposo marrom seria a resposta para combater a obesidade, né? E aí isso aí acabou dando meio furado, não prosperou muito. O que não quer dizer que não seja amplamente explorada no mercado de suplementos, enfim. Com a questão da obesidade e até uma pressão estética sobre os corpos, né? E aí tem mais a ver com redes sociais e tal. Você tem um amplo mercado de remédios milagrosos, né? Que queimam gordura, fat burner e não sei o que lá. E aí eles pegam alguma coisa científica e aí entra a pseudociência, que é um grande mal que a gente tem atualmente. E dentre eles tem aqueles que falam que estimulam o tecido adiposo marrom e tudo mais, e coisas do tipo. Hoje tem um outro tipo de tecido adiposo que é o bege, que é o tecido adiposo branco com características do adiposo marrom, uma coisa intermediária, que está sendo mais explorado do que a própria ideia do tecido adiposo marrom. Mas enfim, é só para conhecimento de vocês. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver um monte disso, né? Mas não tem milagre não. O que eu falei anteriormente continua valendo. Você tem que aumentar o gasto e diminuir a ingesta, ou mesmo que aumente a ingesta, aumentar o gasto mais ainda. E isso você consegue com exercício, com atividade física, tá? Não tem milagre até então. Rezem para minha pesquisa dar em alguma coisa, aí talvez eu possa dar algum milagre para vocês. Bom, e como que a pele, né, ela interfere com essa resposta, né? Então aqui a gente tem dois gráficos, uma para a situação em que você tem aumento da temperatura e uma que você tem diminuição da temperatura. Então o que acontece? Quando você tem uma temperatura da pele em 33 ou 39 graus, você já tem o mecanismo da sudorese,
tá? Ele é deflagrado, mesmo com que o set point esteja aqui em 36,7, tá? Já vai ter sudorese, porque a pele está quente, então você precisa perder calor. Agora, se a temperatura da pele está em 32, ela muda o set point para 36,8. Então você só vai começar a ter sudorese se a temperatura interna aumentar para 36,8 alguma coisa, né? Não chega a ser 36,9. Bom, de maneira que, se a gente seguir aqui a mudança do set point, veja que para você ter sudorese, quando a sua pele está a 29 graus, isso é muito mais baixo do que essa temperatura aqui, e até próximo da temperatura ambiente, a temperatura interna, o set point muda para 37,4. Tá? Bom, o que significa isso? Que o ambiente externo está mais frio. E de maneira que para você começar a perder calor pela sudorese, ele tem que aumentar a temperatura interna em até 37,4. Tá? Abaixo disso não tem sudorese. Isso acaba sendo bastante relevante pelo seguinte: se a sua temperatura do corpo chega aqui a 37 graus, mas a temperatura externa tivesse 29 graus e você já tivesse a sudorese, você ia perder muito mais calor para o meio ambiente do que o ajuste necessário. Então esses sinais têm que ser integrados. Então a temperatura da pele, ela ajuda a flutuar o set point, tá? Isso acontece tanto para a sudorese como para a produção de calor, como no caso pelo tremor aqui, né? Então a gente tem uma temperatura da pele com 20 graus, o set point continua sendo aqui em 37,1, vai? Você já tem o tremor. Agora, se a temperatura está caindo, mas a temperatura externa está muito alta, o set point muda para mais baixo. Então a temperatura tem que cair para menos de 36,6 para você começar a ter tremor quando a temperatura da pele está a 31 graus. Então a temperatura da pele ela está mudando aqui o set point para quando vai começar a acontecer o tremor ou para quando vai começar a sudorese. Tá? Então é assim que ela ajuda a regular a resposta para variações da temperatura. Tá? Ela não fica fixa num único ponto para acontecer a sudorese ou não, mas é a integração do sinal da temperatura da pele com a temperatura interna. Ela contribui pouco, né? Existe a temperatura interna, ela tem predominância sobre o sinal da pele, mas a pele contribui para gerar informação para melhor resposta. Sem essa informação da pele, você continua tendo regulação e manutenção da temperatura. Só que quando você tem variações, a sua resposta é menos eficiente. Tá? Bom, e febre, né? Quando a gente tem o mecanismo da febre. A febre tem ciclos. Então, o primeiro ciclo é quando você tem o seu set point e aí ele aumenta o set point. Então, você tem aqui moléculas, né, sinalizando que vão falar para o corpo, por exemplo, que a temperatura corpórea não é mais 37, agora é 38,5. Se ela fala que a temperatura do corpo é 38,5, ela vai perceber que a temperatura está 37,5. Então o corpo vai lançar mão de mecanismos que gerem calor para fazer a temperatura do corpo subir para a temperatura nova que você falou, que é 38,5. Bom, então tem vasoconstrição, piloereção, secreção de epinefrina, tremor, né, que é aquela fase de calafrios na febre. Bom, chegou aqui na crise, você tem, de repente, essas substâncias que estavam falando que era 38,5, elas somem da circulação. E aí o seu set point volta para 37,5. Só que a temperatura corpórea está em 38,5. O que acontece? O corpo agora vai lançar mão dos mecanismos que baixam a temperatura. Então, vasodilatação e sudorese, para fazer a temperatura do corpo baixar para 37,5. E aí você tem esse ciclo acontecendo, né, variando de acordo com a flutuação dessas substâncias. O que são essas substâncias? É o que a gente chama de pirogênicos ou pirógenos. Então, produto da digestão das células de defesa,
principalmente liberação de interleucina 1. Interleucina 1 é um grande pirógeno. E também prostaglandina E2. Mas interleucina 1, ela está relacionada com o sistema, com a resposta a infecções. Então, lembrando que a febre é um mecanismo de defesa, tá? E ele vai ser mediado principalmente pela interleucina 1, tá? Bom, aí a gente tem esses ciclos que você tem a fase que sente muito frio e a fase que sente muito calor. Então a febre ela vai ocorrendo em fases e essas fases, né, elas vão se repetindo. Então quando você tem aqui o evento da crise, né, febril, tá? Bom, dentro do fisiológico a febre é um mecanismo bastante válido, só que se você perde o controle da febre por uma produção super exagerada de interleucina, por exemplo, ou manutenção da temperatura alta, você pode ter efeitos indesejáveis, como por exemplo convulsões. Então, dentro do fisiológico, a febre é desejável até no combate. Quando você perde o controle sobre a febre, é onde você pode ter efeitos deletérios sobre o organismo, tá? E aí a gente falou bastante de hipotálamo, né? Então só para localizar ele aqui de uma forma mais detalhada, a gente estava falando aqui da área, né, do núcleo pré-óptico, que é onde estão os neurônios que detectam a temperatura, como eu falei para vocês, e aqui a região posterior, que é onde você tem a integração do sinal e as respostas de acordo com a necessidade e a integração dos sinais para manutenção da temperatura. E aqui já está colocado várias outras áreas, né? A gente falou muito de hipotálamo, a conexão do hipotálamo com a hipófise, né? E a importância, esse aqui é o grande centro integrador ou a nossa central de gerenciamento autônomo do nosso organismo. Tá? O hipotálamo é uma estrutura extremamente importante para manter todas as funções corpóreas. Tá bom? Bom, e aqui é a localização dele, né? A gente tem a região aqui do tálamo, abaixo dele é o hipotálamo, muito original, né? Bom, gente, então com isso a gente conclui a segunda parte e a nossa questão do termorregulação e o metabolismo. E agora tem uma breve apresentação que eu vou colocar na parte 3, que é só a parte dos hormônios que não tem glândulas, né? Que é uma nova fronteira na endócrina. Então tem mais uma aula ainda.